Boa noite. Sou Vicente de Paulo Esteves Vieira, trabalhador da SESG, Sociedade Espírita de Joinville, e nesta exposição discorreremos sobre a passagem evangélica que tem por título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que a divina proteção nos alcance e a paz emanada por nosso Mestre Jesus envolva a todos. Iniciemos com uma prece de abertura de modo a harmonizar o presente trabalho. Repousemos nossos olhos físicos, abrindo a visão interior, de modo a elevarmos nossos pensamentos ao Pai Celestial, para agradecer profunda e humildemente a bênção de aqui estarmos, nesta oportunidade, usufruindo de mais um momento de interação com a doutrina e a família espírita, em busca de entendimento e aprimoramento que nos permita participar com maior segurança e determinação do processo evolutivo espiritual em benefício da existência atual e da vida futura. Permita-nos, Deus, e a espiritualidade darmos início a esta exposição. Portanto, como já havia mencionado, aqui está o tema de hoje, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Inclusive, as duas obras em que se baseiam todo o discorrer dessa exposição. Vamos, então, passar para esse segundo slide, quer dizer que a presente atividade que hoje ocorre na Sociedade Espírita de Joinville faz parte da Semana da Família da Sexta URI, da Sexta União Regional Espírita, da FEC, da Federação Espírita Catarinense, a qual teve início no dia 7 deste mês, 7/6, e se estenderá até o dia 13 próximo vindouro, cuja programação compõe-se de várias palestras, todas enfocando família, tendo por base o livro Educação com Jesus, a Conquista do Reino de Deus, com textos de autores diversos, editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, conforme a ilustração da capa contida no slide anterior. Ali está, Educação com Jesus. Mas passemos ao nosso tema. Embora o livro Educação com Jesus, aquele que foi agora mostrado, seja a base da Semana da Família e traga em seu conteúdo, na parte 3, família, especificamente o tema desta exposição, cabe-nos ressaltar que o mesmo foi extraído, este tema, dos textos de dois evangelistas, Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, sendo a passagem recepcionada e utilizada por Allan Kardec para compor o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, dando origem à transcrição do trecho evangélico, comentários e reflexões que constam dos itens 5 a 8. Vejamos o que consta da referida passagem, a qual está no slide.
E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo isso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, de Jesus, pois diziam que perderam o juízo, ou o espírito, né? No caso, espírito significando, à época, juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são seus irmãos? Isso deve ter assustado muito a todos que estavam ali, num primeiro momento. E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por mais estranha que possam parecer essas palavras proferidas por Jesus, guardam elas uma profundidade transcendental e uma sabedoria que somente poderia advir de um espírito puro, crístico, de modo a chocar de forma positiva e provocar reflexões em todos os tempos, incluindo os dias de hoje, exatamente pelo fato de muitos não terem ainda compreendido a amplitude da referida citação, a qual aqueles que estudam a doutrina espírita podem alcançar por meio dos lógicos e racionais esclarecimentos oferecidos pelo codificador e expandidos pelos autores espíritas desencarnados e encarnados. Se não, vejamos. O Espiritismo, por meio da lucidez de raciocínio de Kardec, aliado aos esclarecimentos trazidos pela espiritualidade superior, trouxe à luz o verdadeiro e real sentido contido na passagem evangélica sob análise. O codificador inicia seus comentários ressaltando com muita propriedade acerca da singularidade de algumas palavras de Jesus, por parecerem, frisemos, por parecerem elas contrárias à bondade e benevolência que pautam seus atos e ações para com todos, posto que examinados rigorosamente, constata-se que foram atribuídas interpretações incorretas, foram mal compreendidas, ou não foram por eles pronunciadas. Nesse sentido, não há como se ater ou recepcionar as palavras de Jesus de forma isolada, fora do contexto de tudo quanto ele nos trouxe e deixou de ensinamentos, sob pena de interpretações errôneas e desprovidas do real significado. Somente os incrédulos, aqueles que desconhecem a doutrina cristã, palavras e ações, são capazes de recortar as palavras proferidas e afastá-las de sua base principal, que é a lei de amor e caridade. E como tem-se em um antigo pensamento judaico, sem conhecimento não pode haver compreensão, e sem compreensão não pode haver conhecimento. Basta nós termos a simples leitura
do que deixou Kardec no item 6 para começar a compreender. Quando ele diz singulares, aparecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. E aqui diz, os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que eles se contradizia. Fato, porém, irrecusável que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e caridade, como já foi dito. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, de onde essa consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Foi o que nós tentamos esclarecer aqui. Porém, é por esse motivo que Allan Kardec elucida sobre o questionamento de Jesus perante aquela multidão, para deixar evidente que o conteúdo guardava um magnífico ensinamento a ser aprendido e absorvido, prestando-se para aquele tempo e para todos os tempos, principalmente o atual, no qual caminhamos mais céleres, mais rapidamente para a regeneração. Neste caso, como em outros semelhantes, recomenda-se buscar o sentido simbólico das palavras do Mestre, como recomenda Kardec no texto apresentado no slide. Necessária, pois, se faz procurar outro sentido nas suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe disparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Com certeza, não tenha dúvida, tudo quanto foi dito por Jesus possuía um conteúdo didático, envolto em alegorias e metáforas, de modo que tudo quanto expressava impregnasse a mente dos ouvintes de forma indelével, que nunca mais saísse e se perpetuasse, não havendo de ser diferente quando pareceu expressar refúgio, jamais existente, pela mãe e irmãos frente ao amor que predominava em suas ações para com todos, inclusive para com os inimigos. Então, qual é o sentido exato daquela manifestação? Como bem leciona Alírio de Cerqueira Filho, no texto de sua autoria, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que compõe a obra Educação com Jesus, ele diz o seguinte: realmente Jesus utilizou linguagem simbólica na maior parte de seus ensinamentos, pois a humanidade, ao tempo em que esteve encarnado entre nós, não estava preparada para toda a verdade. A humanidade estava ainda na infância espiritual. Por isso, o Mestre falou de forma alegórica, para que as ideias superiores não fenecessem, não morressem naquele momento. As palavras de Jesus são consideradas palavras de vida eterna, porque foram proferidas de forma simbólica para todas as épocas da humanidade. Veja a grandiosidade de tudo isto.
E o autor, o Alírio, ainda bem pontua, registrando que, como ensina Kardec, Jesus estava se referindo à diferença entre parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal refere-se à família consanguínea, que o grande laboratório, que é o grande laboratório, utilizado por Deus para que possamos aprender a nos amar como irmãos. Olha que magnífica citação que ele faz da família, grande laboratório utilizado por Deus para que possamos aprender a amar, a nos amar como irmãos. Já a família espiritual é formada pelos laços de amor, naturalmente construídos ao longo do tempo, de afetividade interexistenciais que jamais perecem à medida que passa o tempo. Ao contrário, se solidificam, seja em família consanguínea ou por meio de amizades indestrutíveis. Observem a grandeza de amor, bondade e justiça contida em uma simples menção de Jesus, se bem compreendida e corretamente inserida no contexto trazido e apresentado por um espírito puro. E os aspectos relativos à parentela corporal, consanguínea, e à parentela espiritual, sobre as quais referiu-se Jesus frente à multidão, a sua mãe e irmãos. Alcança total suporte de convicção por meio das elucidativas e lúcidas reflexões aí trazidas por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, como já foi citado, só que desta feita no item 8, sob o título A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual, as quais aqui sintetizamos. Que a parentela corporal e a parentela espiritual, os laços do sangue, não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seus filhos, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma, encarnações e reencarnações, idas e vindas. As segundas, que são as corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Portanto, o que podemos extrair dos ensinamentos aqui apresentados para determinar, ou seja,
o que podemos extrair dos ensinamentos aqui apresentados para determinar a absoluta correção das palavras proferidas por Jesus. Jesus, sem ferir princípios, costumes e tradições fortemente arraigadas à cultura socio-religiosa hebraica e romana da época, que restringia a família a um círculo absolutamente restrito, vinculado aos laços de consanguinidade e sob o mesmo teto, com os romanos cultuando seus antepassados nos lares, em altares particulares, lança ele, Jesus, a todos uma verdade indiscutível e inatacável, que a família não se limita somente aos vínculos representados pelos laços corporais, mas possui uma extensão, uma dimensão que excede, extrapola os nossos sentidos materiais, que melhor podemos entender e compreender quando na espiritualidade, mas que, com certeza, podemos começar a perceber ainda como espíritos encarnados. Por isso, a lição transmitida. Por esse motivo, ele olhou para a multidão e se expressou em relação a todos para dar efetivo sentido às suas palavras. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, significando que todos aqueles que estão sujeitos às leis divinas ou à vontade de Deus, portanto, todos nós fazemos parte de uma única família universal, sem qualquer distinção, baseada no afeto e na fraternidade espiritual. Desse modo, podemos considerar que essa magnífica e iluminada manifestação de Jesus, em uma primeira impressão, pode ser tomada como estranha, como já foi dito lá no início, traz em seu conteúdo o germe, sendo uma das chaves da fraternidade universal, que hoje, mais que em qualquer outro tempo, busca-se com total intensidade, em razão do momento que nós estamos vivendo de transição planetária. Aquela fraternidade que São Francisco de Assis viveu e exemplificou por atos e atitudes, mas que entre nós, em um mundo de expiações e provas, que nós continuamos ainda, engatinha vacilante, em razão da permanência entre nós do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vícios esses que vão se esvaindo aos poucos com a evolução. E por que dizemos aqui que essa citação é um dos nascedouros da fraternidade universal, aquela que haverá de congregar pessoas e povos neste planeta? Porque a simplicidade do que lemos está contido
nessa simplicidade do que lemos, um incomensurável sentido, um sentido que ultrapassa, excede em muito a literalidade da expressão oral ou escrita. Ali se encontra uma referência à família extremamente ampliada, abrangendo o aspecto material e espiritual, dentro de uma visão que vai da matéria, aquela detectável, aquela vista, ouvida, sentida, que toda essa matéria é detectada pelos sentidos humanos, até o espírito, que é percebido pelos sentimentos e impressões extrasensoriais. Como disse o mestre dos mestres, somente quando formos capazes dessa divisão de afeto com a família universal, é que seremos dignos da companhia do Pai, cuja benignidade faz com que os benefícios da chuva e dos raios solares, indispensáveis à vida na Terra, cheguem tanto aos bons como aos maus, aos justos como aos injustos. Isto porque todos nós nos ressentimos de alguma fraqueza que ainda não logramos vencer, e as diversidades de nível evolutivo que nos distinguem em dado instante diluir-se-ão no futuro, mercê da lei do progresso, que a todos impele para a frente e para o alto, rumo à perfeição. E, finalizando esta exposição, trazemos duas belíssimas mensagens acerca da família, muito apropriadas nesta Semana da Família, da Sexta Uri, para lembrar sobre a importância dessa primordial célula social que se presta como escola terrena para a evolução de todos os espíritos encarnados, com base na divina lei de progresso. Portanto, apliquemos-nos no aprendizado junto à parentela material, de modo que possamos entender e estender nossas ligações na esfera espiritual, sem precisarmos perguntar novamente, pois assim foi feito por Jesus: quem é minha mãe e quem são os seus irmãos? Esta pergunta não cabe mais. Então, temos aqui a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, provavelmente, do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Isto daí é de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E aqui está: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Um recrudescimento do egoísmo. E isto já lá, Resposta dos Espíritos, de um livro dos Espíritos, né, trazido por Allan Kardec. Assim sendo, deixando estas mensagens, agradecemos a presença de todos e nos despedimos com a prece de encerramento. Mais uma vez, voltamos a elevar nossos pensamentos ao nosso Criador, nosso Pai Celestial, de modo a agradecer a oportunidade que aqui tivemos de explanar em todos aqueles que ouvirem e assistirem este momento que trouxemos em face da família espírita também, e de todas as famílias deste mundo,
para uma melhor compreensão das palavras do Mestre Jesus. Aquelas palavras tão significativas que nos levam ainda à reflexão e que fazem parte de todo este processo evolutivo no qual nos encontramos. Agradecemos a oportunidade e pedimos permissão para encerrar esta exposição. Muito obrigado a todos. E que assim seja.